Essa segunda fórmula é responsável por 80% do faturamento da minha PJ. Eu uso essa segunda fórmula desde 2013, mas até o finalzinho do ano passado eu não tinha ensinado para ninguém. E eu acho que chegou a hora de ensinar essa segunda fórmula para vocês. Quantos de vocês já fizeram mais de 1 milhão na sua vida com aquilo que eu te ensino? Levanta o braço bem alto com orgulho. Massa! Eu participei das 9 edições do FIRE. Primeira edição, naquele hotel Ouro Minas. Todo mundo entrava assim, olha o que isso se tornou. E nas 9 edições, ou nas 8 edições, eu falei da fórmula de lançamento. Fórmula de lançamento é o produto que mais gerou 6 em 7 da história desse Brasil. Os alunos da fórmula de lançamento faturam 1 bilhão, eles, não eu, tá? Eles faturam 1 bilhão por ano. Mas hoje, eu vim falar de uma segunda coisa. Lá em 2013, eu comecei a ensinar a fórmula de lançamento. Quantos de vocês queriam ter aprendido a fórmula em 2013? Naquele começo de tudo. Pois é, eu estou aqui para falar de uma segunda fórmula. Um cara que veio em 9 edições e falou de uma fórmula. E essa segunda fórmula, eu uso essa segunda fórmula desde 2013. Mas até o finalzinho do ano passado, eu não tinha ensinado para ninguém. Essa segunda fórmula é responsável por 80% do faturamento da minha PJ. E mais de 80% do lucro. E eu acho que chegou a hora de ensinar essa segunda fórmula para vocês. Na fórmula de lançamento, a gente fala muito de ROI, Return Over Investment, retorno de investimento. Quando a gente investe R$1 em anúncio e volta R$10 em faturamento, a gente fala que teve um ROI de 10. Não é incomum ter um ROI de 1, um ROI de 2, um ROI de 3, um ROI de 10 é fantástico, né? Ainda mais que a poupança. Mas imagina que nessa segunda fórmula, as pessoas reportam ROIs de 30, ROIs de 50, ROIs de 60 e até o ROI infinito. E eu vou mostrar aqui com fatos para vocês. Quem de vocês está a fim de escutar o que é a segunda fórmula? Grita eu! Show! Por que eu nunca ensinei ela? As pessoas me perguntam, por que eu não ensinei ela? Eu sou uma pessoa muito focada, de verdade. 10 anos no mercado ensinando uma metodologia. E a todo ano eu procuro melhorar essa metodologia. Então eu achava que se ensinar essa segunda fórmula ia trazer uma certa confusão nesse processo. Mas eu tenho grupos de mastermind, inclusive o Tesma faz parte de um, chama Plat 10+, de alunos que faturam mais de 10 milhões por ano, tem 86 pessoas lá, tem um grupo que chama 2 para 10, de pessoas que faturam mais de 2 milhões para 10 milhões, tem 296 pessoas lá, e eu tenho vários grupos desse tipo. Só que a galera viu eu executando a segunda fórmula e começou a pedir para ensinar, e depois de muito tempo, acho que do processo que eles realmente pediram para eu ensinar ela com detalhes, vamos dizer assim, até o processo de eu ensinar foram 5 anos de existência, de eu aperfeiçoando essa segunda forma. Mas eu acho que chegou a hora, porque eu acho que ela gera muito resultado para mim. E o meu sonho, para quem me conhece, meu objetivo de vida, eu penso só em uma coisa: eu quero criar 1000 faixas pretas. Faixa preta é o cara que no meu jogo é um cara que fatura R$2 milhões por ano. Até o momento, eu já cataloguei, isso é das pessoas que me falaram os resultados, 410. Então, eu estou 41% da minha meta. E eu acredito que essa segunda fórmula vai acelerar demais. Então, o que é a segunda fórmula? E por que ela é tão diferente? E o que ela difere da primeira fórmula, da fórmula de lançamento? Onde que eles tiram o dinheiro? O dinheiro vem de onde? A gente não pensa nisso. Vem de uma coisa que a gente chama de high ticket. Um produto mais caro. E o que isso tem a ver? O que é um produto high ticket num contexto da gente, de infoprodutor? Um produto de high ticket, pela minha definição, é alguma coisa que custa de 3 a 20 vezes mais caro do que o seu produto atual. 3, então qual que é o seu produto-chefe? É esse. É uma coisa que custa de 3 a
20 vezes mais caro. E ele tem uma margem de lucro absurdamente maior. E por muitos de vocês que já estão nesse mercado, a grande sacada do high ticket é que você pode vender eles para aquelas pessoas que já compraram o seu produto. Então, os meus clientes dos meus high tickets, em sua grande maioria, eles vêm de quê? De quem já comprou a fórmula. Então, isso causa algumas coisas boas. Eu não preciso investir muito em marketing para vender o high ticket. Porque eu já tenho um contato do meu cliente, tenho um relacionamento com o cliente, que tenho a confiança do meu cliente. Então, o ROI de um high ticket, além de ser muito mais faturamento, ele não tem Quais são os 2 maiores custos de um infoprodutor digital? Anúncio, e o segundo é pessoal. O pessoal é mais ou menos fixo, e o resto, o que é escalável? Anúncio. A gente viu o Tesla falando que vai investir 4 milhões de reais no lançamento dele. Então, você corta, em sua grande maioria, o custo de anúncio. Tem algumas coisas boas do high ticket também. Então, primeira vantagem, faturamento. 2, lucro. Gente, na veia da sua PJ. 3, porque o produto ele tem alto ticket, você, em sua grande maioria, não depende do expert para executar. Gente, chegar no topo não é o mais difícil. Repetir. Chegar no topo não é o mais difícil. Difícil é manter no topo. Eu estou no topo há 10 anos. 11, para ser mais preciso. 11 anos. E chega uma hora que você tem que fazer o seu produto, tem que entregar o seu produto, tem que fazer o lançamento, e você não tem tanta margem assim para contratar uma equipe e pagar bem para uma equipe de qualidade para entregar o seu produto. O que acontece? Depois de 1, 2, 3 anos, você cansa. Você fica meio burnout, e como você já fez dinheiro, você para. Isso aconteceu em muitos mercados fora. Acontece em alguns mercados fora. Então, para você ser quem aqui queria ser a Duracell do seu mercado? Levanta a mão. Isso não é propaganda da Duracell não, tá, gente? Mas, eu sou a Duracell do meu mercado. E para você ser a Duracell do seu mercado, não basta você faturar muito. Você tem que ter vida. E o high ticket é vida. Eu vou te falar o seguinte, você deve fazer um high ticket no seu negócio, se não for por ambição. Se não for por ambição, é por medo. Porque, eventualmente, você vai ficar burnout se você não fizer um. E por mais que você queira fazer um low ticket sem o negócio, você não vai ter margem para isso. Vai ser a fase da sua vida que você vai virar empresário. Ele não depende de você. A vantagem de um high ticket, no nosso caso, é que ele renova. Eu tenho vários high tickets, vou falar aqui para vocês alguns deles. Tem um Insider, que custa 40 mil reais à vista por ano. Tem um Plat 6 em 7, que é para quem já fez 6 em 7, que custa 54 mil reais à vista. Vou falar o preço à vista, sabe? Sem aquela ancoragem de, mas custa isso, mas não, custa aquilo. Não, é esse mesmo. Tem um Plat 2 para 10, que custa 100 mil reais por ano. Tem um Plat 10 mais, que custa 200 mil por ano. Os Plats, eles têm uma renovação o Plat 6 em 7 tem uma renovação de 76%. O Plat 2 para 10 tem uma renovação de 85%. O Plat 10 mais tem uma renovação de 94,6% histórica. O que isso acontece? Por que é bom ter um high ticket? Porque você não precisa do próximo lançamento para o seu ano começar. É estranho falar isso para vocês, mas minha empresa não depende de lançamentos. Eu faço lançamentos. Lançamentos é muito bom, dá muito resultado. Mas já pensou você fazer o seu lançamento sem ter aquela ansiedade que se aquele lançamento não der certo, você vai ter problemas? Então, se não é por ambição, é por medo mesmo. O high ticket é o seguro do seu negócio. Uma vez que você oferece um high ticket para o seu cliente, ele tem mais resultado. Eu vou falar por quê. Se ele tem mais resultado, adivinha o que cresce? Recomendações, boca a boca. Você tem mais resultado. Sem os meus high tickets, eu não teria atingido esses resultados todos.
Então, a minha ideia aqui para vocês, no tempo que eu tenho, que é muito limitado, é falar 3 exemplos de high tickets que eu acredito que pelo menos um deles todos vocês podem executar, os outros 2 eu vou deixar de bônus, que eventualmente pode ser que para algumas pessoas sirvam, para outras não. 3 high tickets e 3 canais de venda para você começar hoje, olha a força da palavra, hoje, a oferecer o seu high ticket. Então vamos lá, o primeiro high ticket que eu acho que esse todos podem executar, é o que eu chamo de acelerador de resultados. A gente sabe que seu cliente não compra um curso, ele compra o resultado que seu curso oferece. E é o seguinte, muita gente chama um acelerador de resultado de mentoria, mas muitas pessoas não conseguiam se ver fazendo uma mentoria. Mas todos vocês, quantos de vocês acreditam que é possível acelerar os resultados do seu cliente? A resposta é que todo mundo devia ter levantado a mão. Tudo é possível acelerar. Então, o que eu quero que vocês pensem é, como é que eu posso acelerar o resultado do meu cliente? No meu cliente, nesse primeiro negócio, é fazer um 6 em 7. Como é que eu posso acelerar o resultado? É isso que você tem que pensar. Então, o acelerador de resultados é um programa que você fornece um acompanhamento personalizado no processo de implementação do seu método para quem quer chegar no resultado mais rápido. Qual a diferença de um curso para um acelerador de resultado? Cara, um curso, você vai lá e basicamente ensina e tira dúvidas. Em vias de regra, é mais ou menos assim. Num acelerador de resultado, você acompanha a implementação e dá feedback de forma, escreve aí, personalizada. Porque cada pessoa é uma pessoa. Um de vocês está no nicho de X, outro do Y, do Z. E se você tiver um feedback personalizado, você vai acontecer. E muitos de vocês vão fazer assim, Érico, mas se eu tiver um feedback personalizado, eu não vou ter vida. Relaxa, jovem padawan. Porque o programa de alto ticket, ele tem um alto ticket, que fornece uma alta margem. Então você pode contratar pessoas que na maioria das vezes vão ser os seus alunos de sucesso para tomar esse bastão de você. Então vamos dar um exemplo aqui, vamos lá. O Insider, só para vocês verem, eu vou dar um exemplo meu e depois eu vou fornecer 55 exemplos de outros nichos para vocês, tá? Então o Insider é um acelerador de resultados onde eu e meu time de faixas pretas, quem é um faixa preta? Faixa preta é um cara que fez 2 milhões nos últimos 12 meses. Então, eu e o meu time de faixas pretas fornecemos um acompanhamento personalizado para quem quer chegar mais rápido no 6 em 7. Como é que eu entrego isso? Exemplos de entregáveis, não todos. A gente tem quando o cara entra no Insider, ele tem uma sessão de diagnóstico com faixa preta. Isso aí, ele entra no Zoom com faixa preta por 2 horas, onde faixa preta vai entender a situação dele, o nicho dele, o sexo dele, a fé dele, o hobby dele, a aspiração onde ele quer chegar. E vai traçar um plano estratégico para ele. Customizado. Essa é uma sessão. Acelera o resultado? Acelera, isso é logo de cara. O que mais que tem lá? Lá tem um sistema de navegação ativo, que é um checklist no Google. Depois que ele tem isso, ele oferece um checklist no Google. Por que no Google? Google Spreadsheets. Porque quando o cara clica, o cara que fez o diagnóstico sabe que foi feito e que não fez. Então, enquanto no curso, é como se fosse a Bíblia. Tá falando muito de Bíblia. É como se fosse, cara, tá tudo lá. A fórmula de lançamento é a Bíblia. Não no sentido espiritual, né? É uma Bíblia. Mas às vezes você entra, meu Deus, com onde eu começo? A gente fica um pouco confuso, um pouco perdido. E esse perdido, confuso, talvez um pouquinho de medo. Pô, tá falando para fazer o vídeo lá, mas eu não faço porque eu tenho medo. Medo de saber se eu estou errando, se está acertando. Já num programa desse, eu já não ofereço isso. Eu ofereço já um checklist. Você vai assistir esse vídeo e esse vídeo. E o mais importante, vai esquecer desse por enquanto, vai esquecer desse por enquanto, desse por enquanto. É como se fosse um GPS. O segredo da produtividade é pensar naquilo quando aquilo pode ser implementado. Mas com meus alunos, eles ficam pensando naquilo quando aquilo não faz diferença nenhuma. Vou cruzar a ponte, o que eu vou fazer quando eu cruzar a ponte? Meu Deus, quando chegar lá o GPS vai te falar. A gente oferece
um drive com os arquivos do lançamento, no Google, com os arquivos do lançamento deles pré-escritos, para ele tirar o nome do meu evento e botar no dele. Arquivos de lançamento, Érico, notificações, páginas, todo o template. A gente já organiza isso para ele, porque a maioria das pessoas são desorganizadas, isso vai atrapalhar a faixa preta. Ele até consegue chegar no 6 em 7 desorganizadamente, mas depois ele não consegue ir para frente, porque ele não consegue delegar, ele não consegue, é uma desgraça, ele vive numa bagunça mental. Então, não funciona. Então, a gente já oferece o drive para ele com tudo preenchido. A gente faz dias de implementação. Muito se faz quando a gente aprende no dia. Mas lá a gente implementa. Cara, vamos implementar junto? Vamos sair daqui com o seu script de lançamento escrito? Vamos sair daqui com a sua Roma, sua promessa escrita? Vamos fazer esse anúncio junto? Então, dias de implementação. Então, não há só ensinar, a gente vai implementar junto. E, cara, sei lá, um gerenciador de anúncios, meu Deus, a primeira vez que a gente entra naquilo. Mas quando tem um carinha clicando, vamos, clica nesse botão, a gente acaba descomplicando. A gente tem, esse é um dos maiores entregáveis, uma análise de lançamento. Quando um insider lança um faixa preta depois do lançamento, pega o lançamento dele, de cabo a rabo, e analisa. E basicamente, gente, ele fala assim, isso você acertou, isso você errou. Quantas vezes alguém aqui não fez uma campanha, um lançamento, e fala, será que eu acertei? Será que eu errei? E a gente deixa de fazer aquilo que a gente acerta, porque parece que não deu resultado, devido à imaturidade no processo. E a gente acaba fazendo, aquilo que a gente gosta de fazer, mas está errado. Está dando um tiro no pé da venda, análise de lançamento. Lá dentro do programa tem plantão faixa preta todo dia. Todo dia. Hoje, os insiders abrem um Zoom e tem várias salas de Zoom com um faixa preta. No caso do meu programa, eu acredito que tudo vem do resultado. Então, esses plantões faixa preta são de pessoas que viveram aquilo que você viveu, que sentiram medo que você viveu. Porque o método, a fórmula empreendedorismo é uma mistura de arte e método. Como a música é uma mistura de método e arte. E aquele feedback, aqueles 2 milímetros, eu acredito que só podem ser dados por pessoas que viveram aquilo. Por isso que no meu programa eu só aceito faixa preta. Custa caro para mim? Demais. Imagina, o cara já ganha 2 milhões por ano, quanto que eu tenho que pagar para ele? Mas eu precifiquei. Eu tenho condições de fazer isso, porque eu criei um alto ticket. Né? Que mais? Tem consultorias individuais. No momento, em qualquer momento, o cara pode chamar. Eu quero uma consultoria individual para falar disso. Não é sobre lançamento, quero falar sobre outra coisa. Beleza. Então, esses são exemplos de entregáveis no Insider. Só que o que eu vejo, na maioria das vezes que eu falo isso para as pessoas, é que elas falam, Érico, eu consigo ver você aplicando isso no seu nicho, talvez porque o seu nicho é de ganhar dinheiro, ou alguma coisa assim, mas eu não, que entregáveis eu tenho que aplicar no meu nicho para ter a possibilidade de hoje, gente, vou fazer um desafio para vocês, que vocês vão se surpreender, hoje, começar o seu high ticket. E se eu fosse ir para todos os nichos, ia ser difícil, mas a gente analisou, a gente começou no ano passado uma mentoria de high ticket, e uma das partes da mentoria é fazer uma sessão de diagnóstico. E dessa sessão de diagnóstico, ele saía com a oferta do high ticket dele formada. E eu criei um PDF, olha só, tá aí, um PDF para você ver 55 ofertas de high ticket que estão funcionando hoje. E essas 55 ofertas que vocês estão fazendo, elas faturaram em 11 meses 45 milhões de reais. E esse link aqui não tem página de captura, não tem pixel do Érico, não é um funil de vendas para você, deixando claro, isso aí é para vocês usarem, verem e se inspirarem de pessoas que estão fazendo isso nos mais diversos nichos. Grupo de inteligência coletiva. Muitas pessoas chamam isso de mastermind. O que é um grupo de inteligência coletiva? Cara, numa mentoria, num acelerador de resultado, eu vou te falar o que vai fazer. Eu vou te fazer. Num grupo de inteligência coletiva, as pessoas entram não para aprender com o Érico, e sim para aprender com todas as pessoas que estão falando lá. Então, num grupo de inteligência coletiva, elas querem aprender com os erros e acertos não seus, mas sim os erros e acertos dos outros mercados.
né, das outras pessoas no mercado. Eu tenho grupos de inteligência coletiva, o 10+, não tem mentoria no 10+, são 3 encontros por ano. Os caras pagam R$200 mil por ano para ter 3 encontros por ano. Como é que eu organizo esses encontros? Por exemplo, no 10+, são 86 pessoas. A cada encontro, cada um deles tem que postar uma apresentação de 15 minutos. Rápido, direto ao ponto. 15 minutos. E aí tem 86 apresentações. Faz sentido, gente? E só tem uma regra no meu grupo de inteligência coletiva. Não pode ser teoria. Tem que ser na prática. Tem que ser alguma coisa que você testou. E a gente veta isso. E aí as próprias pessoas do grupo, elas votam nas, sei lá, 15 que elas querem ver. Nas 10 que elas querem ver. E aí a gente tira o creme de la creme. E isso é apresentado para os outros. Gente, não foi o grupo 86 pessoas comparado com as outras minhas vias de receita, porque não dizer assim, não é o grupo que gera mais dinheiro, mas ele gera o quê? Inteligência. Eu não aprendo só com meus lançamentos. Eu estou vendo o que está acontecendo na vida real das pessoas que estão nesse campo de batalha. Porque se o cara, para ele estar naquele grupo, ele tem que ter um resultado, senão ele não entra, não é pagou, passou. E eu sei o que está acontecendo e está funcionando no nível de 10+. Eu tenho um outro grupo de inteligência coletiva, que é o 12 para 10, de pessoas de 2 milhões para 10 milhões, é um outro jogo, e eu sei o que está funcionando ali. E sei que também o que não está funcionando, que vale também apresentar o que não está funcionando. Da galera do 6 em 7 que estão indo para a faixa preta, também. Então são grupos de inteligência coletiva. Então, um grupo de inteligência coletiva é um grupo de pessoas com determinado nível de resultado. Então, aqui tem que ter um pré-requisito. Por que não pode ser um grupo de inteligência coletiva para quem não fez 6 em 7? Vira cego guiando cego. Então, você não quer isso. Então, ele tem que ter um nível de resultado, tá? E aí, você vai intensificar a inteligência coletiva. Você não aprende com a sua inteligência, você aprende com a inteligência do outro. E os exemplos são esses aí. Quando é bom ter um grupo de inteligência coletiva? Na minha experiência, quando você já tem cerca de 40 alunos que já têm o resultado. Eu acho que esse é uma parada. Érico, mas eu não tenho 40 alunos que teve resultado. Acelera o resultado deles. Eu formei meus 86. Eu fui lá da base. Eu nunca pesquei em aquário. Nunca fui pegar isso em grupos de outras pessoas. Minha parada foi sempre a criação da base. Eu formei. Inclusive, eu tenho 86 pessoas lá que fazem isso, ou os 200 que estão no 6 em 7, porque eu tenho um bom acelerador de resultados. Eu foquei naquilo, né? Então, vamos lá. Benefícios. Vamos ver. Você mantém os seus alunos próximos de você que masterizam a negócio. Você ajuda a atualizar o método constantemente, porque eles vão falando o que está funcionando no seu método, o que não está funcionando. Por que a fórmula gerou tanto resultado? Porque eu vejo o que daquilo está funcionando e o que não está funcionando, e o que não está funcionando eu tiro. E o que não está funcionando, o que está funcionando eu coloco, né? Você exige um esforço de entrega muito baixo. Por quê? Você só tem que estar lá e orquestrar isso, né? E a entrega não depende do expert. Eles não compram aquilo por minha causa. Tem eventos que eu nem apresento. Só para vocês terem uma ideia. E de novo, o que é um produto bom e um produto ruim? Como é que você diz que é um produto bom? Eu acho que um produto bom é um produto que renova. Esse é o negócio. E aí tem muita gente. Já foi para Fernando de Noronha? Fui. Foi bom? Fantástico, Érico. Meu Deus, vi a tartaruga, vi o tubarão e sei lá o que. Voltaria lá? Ah, não. Acho que não. É bom, mas quando você volta todo ano, ele fica melhor ainda, né? E o que mais pode ser um exemplo de high ticket, que não tem nada a ver com mastermind, não tem nada a ver com acelerador de resultados? É você prover uma experiência high ticket. O que é uma experiência high ticket? É um produto onde o cliente paga para ter uma experiência exclusiva e diferenciada de alto valor que ele não consegue comprar em outro lugar. Ele paga pela experiência, não necessariamente pelo conhecimento. Não, benefícios. As pessoas podem participar de uma experiência de alto valor. Eu tenho certeza que aqui deve ter um alto ticket para o FIRE. Deve ter vários diferentes tickets e tem um alto ticket. Vamos lá. Você cria um relacionamento melhor com as pessoas que querem estar mais perto de você. Exemplo. Quando eu faço o mundo paralelo, quem aqui já foi no mundo paralelo, só para ter uma noção? Legal.
No mundo paralelo, você pode ter um investimento onde você tem um high ticket dele, custa, sei lá, acho que a última vez que a gente vendeu foi R$10 mil ou R$15 mil. E você tem um almoço com as faixas pretas, você tem reunião de negócio, você visita a minha empresa. Minha empresa não tem visita, a gente fica trabalhando lá, não é um ponto turístico, mas a gente cria uma parada e muita gente compra. E no virtual? Eu também tenho um mundo paralelo virtual que eu transmito. Você pode acompanhar os bastidores que da última vez a gente transmitiu dos Estados Unidos. Então a galera pagava o high ticket, depois pagava um high ticket para a companhia aérea para estar lá, simplesmente para estar no ambiente. Um ambiente mais comedido e ver como a gente estava fazendo isso, né? Exemplos de high ticket. Cara, esse cara é o Peter Farrell, música, guitarra, gente. Vamos ver se eu consigo ler aqui. Esse é o melhor. Gente do céu, desculpem ficar postando todo dia, toda hora, mas acabei de vender o maior ticket da minha vida. Gente, eu botei o print, porque senão eu ia falar que é fake news. R$1 milhão em um dia, no fucking nicho de guitarra. O high ticket não funciona no meu nicho, Érico. Olha isso, tá aí. No nicho de guitarra. Muito obrigado, Lorival, Thiago, que são as pessoas que lideram esse programa comigo. Meu Deus. Então, assim, é possível você fazer isso? É possível. O que é a experiência que ele não consegue comprar? Tem muita gente na sua audiência que queria ter mais perto de vocês, que seja visitar a sua empresa, ou, sei lá, tocar guitarra com você. O que foi esse high ticket? Foi uma parada que em 4 vezes ele ia tocar lá com a banda e dar os feedback na banda. Desculpa não saber muito mais, que eu não sou guitarrista. Mas é tipo o cara ir lá tocar com o cara e compor com o cara. Vai vendo. Então, como é que eu vendo high ticket? Cara, o mais louco disso tudo é que é muito... Se você já tem audiência, se você não tem audiência, não tem clientes, de repente você tem que começar pela forma, fazer todo aquele processo. Mas se você tem audiência, é o produto mais fácil de vender que existe. Muito fácil. Primeiro jeito é sessão 1 a 1. Você não vai vender o seu low ticket por 1 a 1, porque não compensa o seu tempo. Mas o high ticket, dependendo do ticket, compensa a sua hora. Então o que é sessão 1 a 1? É uma sessão ao vivo, onde você faz a oferta do high ticket. Você simplesmente oferece. Você não precisa contar a história. Você não precisa dar conteúdo. Você oferece. Quer a copy? Alguém quer? Quer o script para vender um produto de alto ticket? Um script que você pode usar hoje no seu stories, hoje na sua lista de e-mail? Quer ou não, gente? Então, tem alguém vivo aí? Oh, show, tem vivos. Seguinte, você vai escrever no seu e-mail, no seu WhatsApp ou no seu Stories, falando o seguinte: gente, estou pensando em fazer uma mentoria, um acompanhamento personalizado de feedback na sua jornada até chegar, aí você completa com o seu negócio. Eu estou pensando em fazer isso. Se você tem interesse de fazer isso, esse é um processo que acontece por aplicação. Estou dando só um script para vocês, tá, gente? Então, basicamente, tem um formulário aqui, que não é para todo mundo, afinal tem espaço limitado, mentoria é uma coisa mais ou menos assim, e se você quiser, você tem que aplicar. Aí você coloca um Google Forms, de graça, um Stories que eu estou pedindo para vocês, gente, um negócio, testa, você não precisa nem entregar o high ticket, mas testa colocar isso. E as pessoas, e por que eu coloco um formulário de aplicação? Porque você não quer fazer uma sessão 1 a 1 com todo mundo. E aí na sessão 1 a 1, você pode fazer que pergunta você quiser. Mas 3 perguntas são importantes. Primeira pergunta: esse programa de mentoria customizado e personalizado é raro, eu não consigo dar isso para todo mundo. Por que eu tenho que escolher você? Quando você faz isso, ele vai estar se vendendo para pagar para você. É muito louco isso. Depois você pergunta: por que esse programa é interessante para você? Por que esse programa é interessante para você? Quando ele responder essa pergunta, ele vai estar vendendo o programa para ele mesmo. E aí, é que a gente tem um tempo limitado, as perguntas é complicado. Mas eu até queria aqui ficar por 45 minutos resolvendo perguntas. Mas ele vai estar pegando. E no final, você pode fazer a última pergunta. O programa custa isso. Você tem o dinheiro para pagar? Simples assim.
O programa custa 50 mil reais. Você tem esse dinheiro para pagar? E por quê? Você só quer ligar nesse primeiro momento para selecionar as pessoas que têm dinheiro. Se ele falar que não, você não precisa ligar. Simples assim. No final, se você quiser ser um pouquinho mais diligente, você pergunta assim, como é que você vai arrumar esse dinheiro? É a mesma pergunta, só para você checar a consistência da primeira. Simples assim. Posta isso no Stories. Manda isso. E só espera as respostas. E aí, o que você fala nessa sessão 1 a 1? A sessão 1 a 1 é uma oferta direto ao ponto. Você explica o programa. Simples assim. Sessão 1 a 1 para você começar, isso é só para você ter... Assim, o primeiro conselho, você precisa ver para crer. Eu sei que eu falar alguma coisa aqui, eu sei que vai entrar por um ouvido e sair pelo outro para algumas pessoas. Mas quando você vê a sua galera respondendo as suas paradas, você não vai conseguir desver. E aí e nem que você não venda para eles, simplesmente não venda, vou considerar a sua aplicação, você vai ver que vai ter o quê? Demanda. E tem demanda. Então vamos lá. Sessão 1 a 1 exige pouca energia para executar. De novo, alguns de vocês podem executar hoje. Tem baixo risco. Pior que pode acontecer é você não vender. Você entender, conversar com o seu cliente, melhorar a sua oferta. Tem alta chance de conversão. As conversões tendem a ser, e é claro, você vai escolher quem você vai falar, então não é conversão sobre todo mundo que aplica, mas tende a ser 50% a 80% das pessoas. É um excelente canal para você começar a botar o pezinho na água. Pensa no que você fatura hoje. Imagina que isso é só 20% do seu faturamento. 20% do seu lucro. É um excelente canal para você começar. Às vezes é a diferença de uma pessoa que age e faz acontecer depois de uma palestra e as pessoas que vêm aqui só para se inspirar. É importante inspiração, tá? Mas inspiração não faz sua conta bancária crescer. Eu desafio vocês a fazerem isso, nem que seja para esfregar na minha cara que deu errado.